Como energizar sua mente subconsciente para o esforço criativo? As possibilidades do que você pode fazer quando conecta esforço criativo com a mente subconsciente são estupendas. Elas me inspiram e fascinam. Eu nunca abordo a discussão da mente subconsciente sem um sentimento de pequenez e inferioridade, devido ao fato de que o estoque de conhecimento do homem sobre esse assunto ser tão limitado. Primeiro, você deve aceitar como realidade a existência da mente subconsciente e o que ela pode fazer por você. Isso lhe permitirá compreender as possibilidades do subconsciente como um meio para transmutar seus desejos no equivalente físico ou monetário. E então você entenderá o significado completo das instruções dadas no capítulo 3, Desejo. Entenderá também a importância de deixar seus desejos claros e escrevê-los, bem como a necessidade da persistência no cumprimento das instruções. Os 13 princípios de base deste livro são os estímulos com os quais você adquire a capacidade de alcançar e influenciar sua mente subconsciente. Não desanime se não conseguir na primeira tentativa. Lembre-se de que a mente subconsciente só pode ser dirigida pelo hábito. Você ainda não teve tempo de dominar a fé, seja paciente, seja persistente. Cérebro, uma estação de transmissão e recepção de pensamentos. A imaginação criativa é o aparelho receptor do cérebro, que recebe pensamentos do subconsciente e, sob certas circunstâncias, recebe pensamentos projetados pelo cérebro de outras pessoas. Sua imaginação criativa é a interconexão entre a mente consciente e racional e as 4 fontes das quais você recebe estímulos de pensamento. Primeiro, conscientemente de outras pessoas. Segundo, do seu subconsciente. Terceiro, subconscientemente de outras pessoas. E quarto, da inteligência infinita. Quando estimulada ou amplificada para uma taxa de vibração elevada, a mente fica mais receptiva aos pensamentos que chegam a ela de fontes externas. Esse processo de intensificação ocorre por intermédio das emoções positivas ou das emoções negativas. Pelas emoções, as vibrações do pensamento podem ser aumentadas. O cérebro estimulado pelas emoções funciona em um ritmo muito mais rápido do que quando as emoções estão calmas e ausentes. O resultado é o aumento do pensamento a tal ponto que a imaginação criativa se torna altamente receptiva às ideias. Quando o cérebro está funcionando em um ritmo rápido, também dá aos pensamentos o sentimento emocional que é essencial antes de que sejam captados e sirvam de base para a ação da mente subconsciente. A mente subconsciente é a estação transmissora do cérebro, por onde as vibrações do pensamento são transmitidas. A autossugestão é o meio pelo qual você pode colocar em operação sua estação transmissora. A imaginação criativa é o aparelho receptor que capta as energias do pensamento. A mente é uma criatura de hábito. Ela prospera com pensamentos dominantes que a alimentam pela força de vontade. Você pode desestimular a presença de qualquer emoção e incentivar a presença de qualquer outra. O controle da mente pelo poder da vontade não é difícil. O controle vem da persistência e do hábito. O segredo do controle reside na compreensão do processo de transmutação. Quando qualquer emoção negativa se apresenta em sua mente, ela pode ser transmutada em uma emoção positiva ou construtiva pelo simples procedimento de mudar seus pensamentos. Não há outro caminho para a genialidade a não ser o esforço pessoal e voluntário. Imaginação, a oficina da mente. A imaginação é literalmente a oficina onde todos os planos são criados. É onde o impulso, o desejo ganha forma e ação com a ajuda da capacidade imaginativa da mente. Já foi dito que podemos criar qualquer coisa que podemos imaginar com a ajuda da imaginação.
Descobrimos e dominamos mais das forças da natureza nos últimos 50 anos do que em toda a história da raça humana antes desse período. E mesmo com tudo que realizamos, não chegamos nem perto do limite do que somos capazes de fazer. Nossa única limitação razoável está no desenvolvimento e uso da nossa imaginação. A imaginação humana oferece tantas possibilidades que é como se tivéssemos apenas descoberto que temos uma imaginação e só houvéssemos começado a usá-la de um jeito muito elementar. Duas formas de imaginação. Imaginação sintetizada. Por meio dessa capacidade, você organiza antigos conceitos, ideias ou planos em novas combinações. A imaginação sintetizada não cria nada, simplesmente funciona com o material da experiência, educação e observação com que é alimentada. É a capacidade usada pela maioria dos inventores, com exceção daqueles gênios que recorrem à imaginação criativa quando não conseguem resolver problemas pela imaginação sintetizada. Imaginação criativa. Por meio da faculdade da imaginação criativa, a mente humana finita tem comunicação direta com a inteligência infinita, a faculdade pela qual palpites e inspirações são recebidos. É por intermédio dessa faculdade que todas as ideias básicas ou novas são entregues à humanidade. É por essa faculdade que captamos vibrações de outras pessoas e que um indivíduo pode sintonizar ou se comunicar com o subconsciente de outros. E seguidores. Falando de maneira geral, existem dois tipos de pessoas no mundo. Um tipo é conhecido como líderes e o outro como seguidores. Decida logo no início se você pretende se tornar um líder em sua vocação escolhida ou se vai continuar sendo um seguidor. A diferença de compensação é enorme. O seguidor não pode esperar ganhar tanto quanto um líder, embora alguns seguidores cometam o erro de pensar que deveriam. Não é desgraça ser seguidor. Por outro lado, não é mérito permanecer seguidor. A maioria dos grandes líderes começou como seguidor. Eles se tornaram grandes líderes porque eram seguidores inteligentes. Com poucas exceções, a pessoa que não pode seguir um líder de maneira inteligente não pode se tornar um líder eficiente. A pessoa capaz de seguir um líder de forma mais eficiente é, em geral, a pessoa que progride mais rapidamente para a liderança. Um seguidor inteligente tem muitas vantagens, inclusive a oportunidade de adquirir conhecimento com o líder. Não se permita recuar. Há muito tempo, um grande guerreiro enfrentou uma situação em que teve que tomar uma decisão que garantiu seu sucesso no campo de batalha. Ele estava prestes a mandar seus exércitos contra um inimigo poderoso cujos homens eram numericamente superiores aos deles. Ele pôs seus soldados em barcos, navegou para o território inimigo e descarregou soldados e equipamento. Depois deu a ordem para queimarem os navios que os haviam transportado. Ao falar com seus homens antes da primeira batalha, ele disse: "Estão vendo os barcos se desfazendo em fumaça? Isso significa que não podemos sair destas praias vivos a menos que vençamos. Agora não temos escolhas, vencemos ou perecemos." Eles venceram. Cada pessoa que vence em qualquer empreitada deve estar disposta a queimar seus navios e fechar todas as vias de recuo. Esse é o único jeito pelo qual se pode ter certeza de manter o estado mental conhecido como desejo ardente de vencer. Ele é essencial para o sucesso. Se o primeiro plano não der certo, tente outro. Se o primeiro plano que você adotar não for bem sucedido, substitua-o por um novo plano.
Se o novo plano não funcionar, substitua por outro e assim por diante até encontrar um plano que funcione. Este é o ponto em que a maioria das pessoas fracassa pela falta de persistência na criação de novos planos para substituir aqueles que falharam. A pessoa mais inteligente na vida não consegue ter sucesso ao acumular dinheiro ou em qualquer outro empreendimento sem planos práticos e viáveis. Não se esqueça disso e lembre-se, quando seus planos falharem, que a derrota temporária não é um fracasso permanente. Isso significa apenas que seus planos não eram sólidos. Crie outros planos, comece tudo de novo. A derrota temporária deve significar apenas uma coisa: a certeza de que tem algo errado em seu plano. Milhões de pessoas passam a vida toda na miséria e na pobreza porque não têm um plano sólido para acumular uma fortuna.